Legal, tá passando mal de calor. Beleza. Rafa é ansioso. Ainda assim, pronto. Oi, Rafa. E aí, Rafa? Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem também. Tirando esse calorzinho que tá Nossa, é demais, hein? irritando muito. O problema é que tá seco, né? Se tivesse úmido, tudo bem. Pois é. Tá terrível. Rafa, a gente vai falar agora com o engenheiro de computação. Daqui a pouquinho, às 7 horas, a gente vai falar com um estudante de engenharia de produção da UFSCar. Quer participar também? Pode? Quanto mais, melhor, né? Sim. Que a intenção ali é realmente perguntar da facu mesmo, sabe? Do curso em si, né? Não, beleza. Então eu te mando o link também para 7 horas. 7 horas, tá? Beleza. Vou tá. Sim. Oi, Letícia. Oi. Tudo bom? Bem, e você? Também. O Elinho sofrendo de calor, mas a gente tá sobrevivendo. Ai, nem falo. Letícia, hoje, Oi. às 7 horas da noite, daqui a pouco, nós vamos falar com um estudante de engenharia de produção da UFSCar. Você quer participar também? Ai, eu não vou estar aqui. Eu vou jogar a bola já já. Ai, que legal. Mas assim, a gente vai gravar. Se você quiser ver depois, a gente... Ah, eu quero. Não, eu quero. Então, se vocês forem gravar, eu quero, sim. Ah, legal. Vamos só esperar. Ô, calhado, vai jogar bola e nem me chama, pô. Mano, eu tô indo no Gaivota com o... Ah, não sei se você conhece. Quem que vai? O Não, Morato. tô brincando. Não, mas às vezes se você quiser ir, ué. Não, minha mãe não Pode deixa ir. de sair de casa de jeito nenhum. Sério? Ah, eu tô indo faz um tempo. Eu jogo vôlei e futebol lá. Legal. Mas... Vocês se conhecem fora da escola? Aham. Bom. O legal da que a carreira é isso. Geralmente os alunos todos se conhecem, sabe? Vão na mesma festa. É massa. É isso A aí. Verônica, aquele dia também eu conheço. Legal. Como é que chama o engenheiro que a gente vai falar hoje? Vou falar com o Lucas. Lucas. O Elinho vai chamá-lo aqui. Eu recebi uma mensagem no e-mail que ele estava acessando já. Vai ver que ele acessou um pouquinho antes. Daqui a pouco ele volta. Ele não me falou nada que não... Acho que geralmente quando dá problema as pessoas avisam, né? Mas... Sim. É que esses trabalhos, assim, engenheiro de computação, eu tenho a impressão que ele trabalha numa startup bem grande lá em São Paulo. Então, às vezes aconteceu alguma coisa em cima da hora, assim. Você viu a conversa ontem com o Sandro? O trabalho dele é que ele falou mesmo, assim, Sandro, mas qual que é a tua função aí? É apagar incêndio. Porque deve ser o dia inteiro. Você virou as costas quando tem um negócio aqui, virou as costas quando tem um negócio Ele é lá. engenheiro elétrico de uma indústria. Então, Você conhece a Braille Biomédica, Letícia? Não. Não? é ali no Vivendas, é uma Não, empresa ali que no faz... Tarraf. no Tarraf. Sabe... Ah, talvez eu saiba se eu passar na frente, Eles mas de fazem nome... marca-passo e aquela válvula... Cardíaca. Legal pra caramba. E agora ele é diretor também lá, então... Aquela engenheira que a gente conversou de produção, ela fez faculdade aonde? Eu acho que em Barretos, não foi? Foi em Barretos. Ó, o Lucas Foi chegou. aqui pertinho. Tá conectando o áudio. Oi, Lucas. De novo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Tudo bem, Tudo Lucas? certo, gente? Tudo ótimo. Então, Tá em bom. São Paulo? Onde você tá? Tô em São Paulo, tô passando um calor. Hoje, de repente, resolveu fazer 30 graus aqui. Cara, tá um então, calor. a gente vai te convidar para vir para Rio Preto no nosso inverno de 42 graus. Não, vou passar. É. Não vou aceitar esse convite, não, porque eu sei que aí é quente, cara. Não, aqui é demais. Então, ó, muito prazer. Nós conversamos bastante, né? Eu sou o Hélio, essa é a Natasha, minha sócia aqui. Então, nós Prazer, estamos pessoal. com o Rafael e com a Letícia, que eles Tudo têm... bem, gente?
Eles têm Oi. bastante Bem com interesse você. na engenharia de computação, em algumas outras engenharias também. O Rafa, essa semana a gente está fazendo a semana da engenharia aí com o Rafa, falando com todos Ah, os interesse legal, possível. Tá? Então, eles legal. querem conhecer um pouquinho mais hoje sobre a engenharia da computação. Você puder falar se você já sabia que você queria fazer engenharia desde o começo, ou se você também ficou aí meio perdido no começo, depois se Como foi a descobriu. tomada de decisão de qual carreira seguir? Legal, vamos lá então, gente. Bom, meu nome é Lucas, já fomos apresentados aí, né? Nasci aqui em São Paulo, gosto de tecnologia, sempre gostei. Meu pai é da área, é uma parte importante falar isso, porque ele ajuda na decisão, né? E quando eu saí do colégio, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Ó, padrão, né? Muita gente passa por isso. E o que eu comecei a pesquisar? Eu sempre gostei de TI, eu achava legal ver meu pai trabalhando tarde da noite, digitando o rápido no teclado. Eu falava, cara, o que é isso? Comecei a estudar, comecei a descobrir e caí, eu acho que no dilema também de quem começa a fazer engenharia, quem pretende iniciar nessa área, acaba caindo no dilema. O que eu faço? Administração de sistemas, né? Análise de sistemas, sistema de informação, engenharia, ciências. Então comecei a pesquisar sobre isso e me encaixei mais na engenharia. Por quê? A engenharia, cara, ela vai pegar todas as partes de TI, né? Então a gente vai passar por redes, vamos passar por banco de dados, por hardware, por tudo. Então isso para mim foi decisivo, certo? Eu não tinha feito nenhum curso, né, de programação, de nada na faculdade, na escola. E aí quando eu entrei na faculdade foi um baque. E, cara, né? Como assim tudo isso, né? A primeira aula, lógica de programação, cara, como assim? Não conheço. Mas essa é a parte legal. Eu fui sem vícios. Então, uma pessoa que ela faz um curso técnico, que está na escola, que ela começa a programar tal, ela acaba tendendo mais às áreas de sistema de informação, por exemplo. Ela fala, não, eu não quero soldar cabo, eu não quero construir um robozinho, eu já quero programar, quero fazer um aplicativo e ganhar dinheiro, sabe? Então, uma coisa que foi decisiva para eu escolher engenharia foi exatamente ter esse overview de tudo, como se fosse um clínico geral de medicina. Então, quando a gente conversa com alguém sobre redes, a gente tem base para poder falar sobre isso, né? A gente fala sobre banco de dados, a gente vai ter a base para falar sobre isso também. Então, é interessante. Por isso que foi dos motivos que me fez escolher a engenharia. Ela englobar grande parte de TI. Legal. E assim, tem muita matemática nos primeiros anos, ou nem tanto? Tem sim. Isso tem que colocar na balança também, porque cálculo, física é pesado. Eu tive a sorte, na faculdade que eu fiz, de pegar um professor bem legal, bem bom, que ele conseguiu tirar toda aquela carga pesada que tinha em cálculo. Então a gente conseguiu acompanhar muito bem o conteúdo. Só que assim, é só se empenhar, tá? É muito confuso. A gente olha e fala, nossa, derivada? Caramba, como assim? É tranquilo. A gente só não pode perder o fio na meada. Se a gente for escalando passo a passo, a gente consegue chegar lá tranquilo, tranquilo. Matemática, ela existe, não dá para negar, mas não é uma coisa que vai te fazer desistir, sabe? Faz parte das engenharias mesmo, né? Parece que os primeiros 2 anos das engenharias são praticamente os mesmos, assim, né? São sim. Inclusive, quando eu finalizei o curso de engenharia, eu tive condições de pegar o CREA, né? Porque as matérias, elas são as mesmas. É até curioso, né? Quem faz engenharia de software é uma polêmica. Quem faz engenharia de software não tem essas matérias que as outras engenharias têm. Então, o engenheiro de software, na verdade, ele não é um engenheiro propriamente dito. Ele não consegue pegar o registro no CREA. Então, e isso não tá ruim, não é ruim, não é errado. Tanto que existe uma discussão com o CREA e a comunidade, só que a comunidade não quer, porque eles falam, putz, mas aí todos os engenheiros de software hoje vão ter que se reeducar para poder pegar o CREA. Não, vamos manter assim, não tem problema que a gente não tenha o CREA, né? Mas por conta disso, o engenheiro de software não vai ter não vai calcular nó de treliça, não vai ter aula de física, tecnologia de materiais, entendeu? Então ele é mais focado para a área de TI, quase 100% do tempo. Bacana. E aí, quando você começa a ter a entrar realmente na computação, na tecnologia, aí você já aprende a programar, a criar uma inteligência artificial, já aprende tudo isso na faculdade ou não? Você tem que fazer cursos depois? A faculdade dá uma pincelada bem legal, tá? Ela não vai.
uma coisa que eu aprendi 100% na faculdade foi a lógica de programação, que eu tive a sorte de fundamentar isso no primeiro estágio que eu fiz, no segundo estágio, perdão. Então, eu pegava a lógica, resolvi o problema na empresa. Então, isso de treinar e executar, fez a lógica de programação bombar. E é um dos pontos fortes que eu carrego hoje comigo. Só que eu construí um robô na faculdade, a gente construiu um foguetinho, a gente fez impressões 3D, projeto, desenho técnico. Então, é uma coisa muito interessante, mas em escala de faculdade. A gente não vai criar uma inteligência artificial que consiga processar um áudio, por exemplo. Tipo essa call que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir, dentro da faculdade, a menos que seja o TCC, pegar essa call, por exemplo, e jogar para a máquina e falar, máquina, interpreta para mim e vamos ver qual que é o contexto dessa conversa. É muito avançado isso. A faculdade, sim, ela vai te dar uma orientação. Ela vai falar, a inteligência artificial pode fazer assim, e é esse caminho aqui. Quem quiser seguir, tem essa literatura, tem esses cursos que a gente pode especificar mais e te dar o norte. Esse também é outro detalhe da engenharia. Diferente de análise de sistemas, que é bem focado em código, em programação, a engenharia ela não vai aprofundar tanto quanto esse curso. Então, ela tem uma visão mais macro para você poder ter uma visão mais ampla e chegar nas outras áreas também. Bom. Muito bom. E é fácil conseguir estágio, conseguir emprego com essa formação? Sim. Para mim foi tranquilo. Também tem o detalhe que eu estou em São Paulo, né? Então, o polo da tecnologia está aqui, tinha estágio, bastante estágio, né? Porque eu estava procurando. E não foi uma dificuldade tão grande para mim. Tive colegas que tiveram dificuldade, tá? Mas acontece, né? Não sei te dizer a razão, mas comigo foi bem tranquilo. Eu consegui o estágio com 3 meses de faculdade, foi meu primeiro estágio, eu era instrutor de informática lá, não aplicava o que eu aprendia na faculdade até então. E no segundo ano de faculdade, quando finalizou meu primeiro estágio, o contrato, eu consegui entrar numa software house. Então foi quando eu comecei, de fato, a programar, a mexer com o banco de dados de verdade, a entender que toda aquela lógica de programação, no final das contas, ela tem um sentido que é um produto que o usuário está usando. E aí sim, consegui aplicar de fato o que a faculdade estava ensinando. E aí foi quando começou a paixão de verdade. Até então, estava seguindo no ritmo de escola, né? Falei, cara, quando sair da escola e entrar na faculdade não muda tanto, né? É bem parecido, né? A gente só tem que dormir tarde porque estuda de noite. Mas aí, no segundo ano que... Falei, cara, agora tá valendo a pena, que legal. É isso que eu ia te perguntar. Como que você conseguiu fazer o estágio? Então, você estudou de noite e trabalhava durante o dia. Sim, o primeiro estágio era meio período só. Eu tinha a parte da tarde, que foi muito bom para mim, porque para pegar o ritmo, acompanhar os outros programadores que já tinham na sala, os desenvolvedores sêniores, os gerentes que estavam na sala, né? Você olhava para o lado de gente com 45 anos que trabalha com TI a vida inteira e eu acabei de sair da escola. Cara, o que é isso? Tem que correr atrás para pegar eles, né? Então o estágio meio período que eu fiz no primeiro ano me serviu muito bem, porque eu tinha a parte da tarde livre para estudar e estudava. Quando a gente entra na faculdade, né, eu lembro do coordenador do curso falando, cara, se você escolher engenharia, você sabe que é praticamente 5 anos sem final de semana, né? Aí eu cocei a cabeça, não sabia disso, mas foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Não foram 5 anos inteiros sem fim de semana, foi o primeiro ano só para poder pegar o ritmo, depois vai no automático. E qual faculdade você fez? Eu fiz a FIAP, cara, aqui em São Paulo, Faculdade de Informática e Administração Paulista. Ah, legal. Quer perguntar alguma coisa, Letícia? Fique à vontade, por favor. Quer perguntar, Rafa? Pelo que eu entendi, então a engenharia de computação é uma porta de entrada assim, para a área de TI, né? Depois que você faz ela, você pode direcionar para qualquer área, é isso? Relacionada a TI. Sim, Você pode ir para qualquer área, mas ela não seria uma porta de entrada, tá? Você tem outras maneiras de você entrar em TI. Você pode começar como suporte técnico, você pode fazer um curso preparatório de manutenção de computadores, por exemplo. Então, você tem outras portas que, na teoria, vão te exigir menos porque você vai focar em uma coisa. Tá? Quando você já decide a engenharia, você tem que estar disposto e entender que, quando você estiver, por exemplo, no primeiro período da faculdade, você vai estar focado em matemática e no segundo você já vai estar focado em programação ou em robótica, entendeu? Então, engenharia de computação é muito bem visto por conta disso. Você vira um profissional generalista e não especialista. Tá? Sim. Então,
só para complementar, eu fiz engenharia de computação. É, o meu background ele é muito de programação, tá? Eu sempre fui desenvolvedor, analista de sistemas. E só que eu tive a possibilidade de ramificar isso para DBA, por exemplo, poderia ser um administrador de banco de dados. Eu que decidi, no momento que venceu o primeiro estágio, que eu comentei agora, eu decidi ir para programação. Então eu tinha esses dois flancos já, e uns camaradas meus eles foram para redes no meio do caminho, outros para robótica, outros para big data, entendeu? Então você vai indo e cara, é muito incrível isso. Depois você encontra com o pessoal, o cara um tá em Vancouver, não consegue vir para cá porque arrumou um emprego lá, o outro tá tranquilo, abriu a empresa dele, sabe? Então, esse é o lance da engenharia, tá? Mas você tem razão, você consegue ir para qualquer lugar, eu só não falaria que é uma porta de entrada. Você consegue entrar de outras maneiras, tá? Entendi. E se eu fizer engenharia de computação, eu vou ficar atrás de um computador a minha vida inteira ou não? Não, não, isso mudou já, tá? Eu achava que era isso também. Mas hoje o engenheiro de computação, ele conversa muito com o cliente, cara. Ele conversa muito com pessoas, com a equipe dele, tá? A época que o engenheiro ficava na salinha dele fazendo conta, acho que não existe mais. Acho que nem engenheiro civil faz mais isso, tá? Mas a gente conversa bastante com pessoas e não tem problema nenhum com isso, tá? É muito bom porque o nosso trabalho enriquece com isso. A gente tem as aulas de engenharia de software, né? As aulas, não o curso, né? As aulas de engenharia de software mostram para a gente como a gente vai entender o ciclo de vida de um software, por exemplo. E para você entender isso, você tem que saber quem que é seu cliente, né? Hoje eu estou atuando como Product Owner. Não sei se é um termo familiar para vocês, mas é um papel da agilidade, né? Então, hoje eu respiro agilidade, eu gosto muito disso, gerenciamento de sistemas. E então eu converso bastante com o cliente, por exemplo. Eu estou sempre ali disposto com o time para a gente remover impedimento, para entender como que vai resolver tal problema. Então é bastante conversa. Tem a mão na massa e tem a conversa. Ah, legal. E você tinha falado antes também de... É porque eu estava bastante preocupado, porque eu gosto bastante de tecnologia, tudo. Só que eu nunca fiz um curso técnico, não sei programar nada. Mas aí, como você falou que entraria sem vícios, é uma coisa boa. Então agora eu fiquei mais... Aham. Fiquei mais despreocupado. Tem um caso legal para te contar. Se eu não estou enganado, eu acho que eu era o único aluno do primeiro ano da faculdade, eram 5 turmas de engenharia. Eu acho que eu era da minha sala eu era o único aluno que não teve contato nenhum com tecnologia antes, né? Tecnologia, diga-se de passagem, codificar, trabalhar, Sim. né? Então, nem curso de Excel eu tinha. E aí, cara, isso me fez bater o coração rápido. Eu falei, cara, será que vai dar? Né? Será que eu já vou pegar DP no primeiro ano? Não posso pensar em DP, estou fazendo engenharia, cara. E aí, o que foi legal? A FIAP, né? Eu estou falando o nome da FIAP aqui, mas é só porque é a minha experiência, tá? Ela tinha um programa de descontos. Se você tivesse a média dos seus cursos, a média de todas as suas matérias no primeiro semestre, acima de 7, você pegava 10% de desconto. Acima de 8, 20%, acima de 9, 30%. Aí, porra, legal. Vamos ver. Bacana, né? Interessantíssimo, cara. Bate incentivo. E aí, cara, na prova de algoritmo, tinha uma questão lá que era programar um caixa eletrônico sem usar o if. Né? O if é a condição se, o condicional, se sim, faça alguma coisa, se não, faça outra coisa. E não podia usar o if. Mas, cara, como é que vai ser isso, né? E a outra observação, devolver nesse caixa eletrônico, o usuário digita a quantidade, o valor que ele quer sacar, e o caixa eletrônico devolve sempre a menor quantidade de notas possível. Você tinha nota de 50, de 100, de 20 e de 10. Tá bom, vamos ver. Se eu digitar R$100, eu devolvo uma de 100. Se eu digitar R$90, é uma de 50, duas de 20. Tá bom, vamos ver. E não podia usar if, cara. Eu via programador, cara, os caras que me ensinavam durante a aula, quebrando a cabeça e rabiscando a folha, e o professor, não pode usar if, dando dica na prova ainda. Fala, cara, não é possível, não é possível. E aí a parte de não ter visto foi essa. Eu usei lá um outro método, usando resto de divisão. A gente acha que ele vai usar isso, né? Na escola a gente aprende resto de divisão, resto quadrado, logaritmo. E, cara, resto de divisão acho que dá. Eu pego 100, divido e beleza. Chegou na prova, eu entreguei. Minha resolução tinha 3 linhas de código. Os programadores, né? Todo mundo que eu tinha como espelho,
uma página gigantesca. Eu falei, cara, não é possível. Entreguei a prova, fiquei quieto. Fiquei feio, né? E o professor pegou assim, ele olhou para mim. Você já conhecia esse exercício? Eu falei, não. Ele, então tá bom. Ele encostou assim, eu fui o único que acertou esse exercício. Foi a prova que me deixou na média acima de 7. Eu consegui pegar o desconto acima de todo mundo. Falei, cara, impressionante, velho. Aí foi aí que comecei a apaixonar mais e mais. Essa foi a grande realização do primeiro ano da faculdade, cara. Eu conto para todo mundo isso porque não é porque a gente não teve um curso técnico antes que engenharia não é pra gente ou qualquer outro curso, cara. Isso aí tem mais lado bom do que lado ruim. Ah, que legal. Legal mesmo. Ô, Lucas, então você pode escolher uma área que você mais se interessa, né? Se você gosta de trabalhar com dados, pode ser com Big Data, Data Science. Se você gosta mais de programação, você pode ficar só programando. Se você tem um lado mais comercial, você pode atender clientes, entender o que eles precisam e falar com a galera da programação como é que pode ser feito, quais as funcionalidades desse aplicativo. Ou você pode trabalhar com inteligência artificial, ou internet das coisas, enfim. São muitas as possibilidades, né? E vai do seu perfil, ver qual que você gosta mais, né? E se especializar nisso. É isso mesmo? Exatamente. Resumiu tudo. É exatamente isso. Tá? Um bom exemplo, a gente só de ver entrevista na internet, nos canais as tendências, né? Twitter, a gente vê bastante gente que os CIOs das grandes corporações, a maioria deles são engenheiros. Porque é um profissional que ele está aberto a qualquer coisa, ele vai aprender rápido, ele tem noção de todo o contexto, então é um profissional versátil. Né? Existem diversos processos seletivos, que eu também já participei, que eram focados para engenheiros de computação. E isso também, quando aconteceu comigo, né, foi um headhunter que conversou comigo, ele me ofereceu essa oportunidade, eu fui conversar com ele, cara, se você tiver alguém para me indicar, pode indicar, mas é exclusivo para engenheiros de computação. E eu falei, caramba, olha só, né, a diferença. O cientista da computação, não estou desmerecendo nenhum outro curso, né, mas o cientista já não se encaixaria, porque o cientista ele não tem a parte do hardware, por exemplo. Pode ser que isso fosse um requisito para aquela vaga, né? Então, engenharia é um profissional completo, você vai ter ali, eu costumo dizer com a minha equipe aqui, você está fazendo barba, cabelo e bigode, já está tudo completinho. Nós já falamos com muitos engenheiros, né, de todas as áreas, mecatrônica, elétrica, mecânica, produção, enfim. E eles falam que tem muitas engenharias, né, tem 40 engenharias. Só que eles falam que poucas são as que valem a pena por conta do mercado de trabalho que existe, que prefere engenharias de grandes áreas. Então, eles aconselham a fazer engenharia de computação, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica, que aí você consegue atender qualquer área, você consegue trabalhar em qualquer lugar. As outras engenharias, tipo de alimentos, de petróleo, são muito restritas à mecatrônica e tantas outras, sabe? Então, muitos falaram que já fizeram uma engenharia e acabaram tendo que migrar para uma engenharia mais abrangente para conseguir emprego, que senão fica muito restrito. Então, eu vejo que a computação é uma das privilegiadas, né? Sim, sim. É comum ver isso também. No fim das contas, eu ainda não trabalhei como engenheiro de fato na carteira. Eu ainda não tenho um registro como engenheiro. E isso não me impede de ser um engenheiro de computação. Né? Eu vi poucas vagas, né, até hoje. Né? Eu também não fui correr atrás sobre isso. Né? Meu objetivo era me formar em engenheiro, saber que eu sou esse profissional, para poder agregar com quem estivesse junto comigo. Então, todas as minhas atuações até hoje, nenhuma delas foi de fato engenharia. Né? E já atuei como analista de sistemas, instrutor, hoje estou mais na parte de gestão. Então, olha só que legal que é, reforçando isso que você está falando. Uhum. De produção também, eu esqueci, são 5 que eles produção. usam como as cabeças ali das engenharias. E Lucas, assim, você cria ideias de aplicativo? Você já pensou em algum aplicativo e criou? Você tem essa vontade de empreender também? Não sei se você já é um empreendedor ou não, se você prefere trabalhar numa empresa de outra pessoa. Tá. O meu perfil mais, ele não é tão empreendedor, tá? Mas eu venho mudando isso, né, com algumas ideias, com os contatos que a gente vai fazendo no decorrer da carreira. Então, hoje, por exemplo, eu estou no momento em que eu estou conversando com um colega, na verdade, um amigo que eu fiz nessa última empresa. Ele já saiu, ele teve uma ideia muito interessante.
e a gente está conversando de como viabilizar isso. Então, é uma ideia que ele teve na visão dele, sem a visão tecnológica, né, mais na solução do problema que ele encontrou, e a gente está negociando, vendo o que a gente pode colocar a mais, o que a gente tem que tirar para poder criar o famoso MVP e disponibilizar isso para a gente validar a ideia e ver se realmente é boa, se a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Mas é o momento que eu estou agora. Então, hoje, eu sou CLT, eu sou contratado, né? Eu trabalho na empresa, na Hamper, não sei se eu comentei com você já, e eu estou nesse momento também vendo com esse camarada fazendo um projeto paralelo para ver se a gente começa alguma coisinha junto aí. E completando, já tive várias ideias de aplicativo. O TCC que eu fiz, ele foi também um aplicativo. Especificamente, ele era um sistema de controle para condomínios. Até então, em 2012, 2016, não tinha tantos aplicativos assim. Hoje eu tenho aqui no meu, né, eu fico olhando para ele e falo, cara, se eu tivesse gastado mais um tempo aqui com a equipe lá, a gente poderia ter chegado nesse nível, né? Mas você controlava ali correspondências, aviso de chegada de madrugada para o porteiro te ajudar, caso tivesse alguma coisa acontecendo, você comunicar que vem visita. Então foi um aplicativo que a gente fez, foi multiplataforma, rodava em Android, no Windows, né, no falecido Windows Phone, em iOS. Então a gente fez isso na faculdade. Então, quando vem alguma coisa na cabeça, a gente já tem condições de sair programando aí, rabiscar e mostrar para todo mundo, talvez vender. Então, Mas é muito boa essa ideia aí, viu? É legal isso aí. Então, e hoje tem um aplicativo aqui no condomínio que eu moro, tem um aplicativo que faz muito parecido. Não tem algumas features, né? Não tem algumas funções que a gente tinha mapeado. Poderia até conversar com o pessoal, ver se a gente faz um freelance aí, né? Mas são ideias muito legais que na faculdade, dependendo da equipe, da equipe, né? A turma, né? Vício de linguagem. Dependendo do seu grupo, dos seus colegas lá, você sai dali como empresa formada, cara. Você vai juntando ideia, e de repente você vê, olha, que ideia top. Por isso que a gente fala bastante aqui, para eles já irem praticando o network desde o começo da faculdade, conhecendo as pessoas, o perfil de cada um, que cada um gosta, que é isso aí mesmo. Na faculdade, um teve uma ideia, nossa, um é mais empreendedor, outro é mais vendedor, outro é mais programador. Mais financeiro, Importantíssimo. O negócio explode. Lucas, e a questão de remuneração? Assim, você, como contratado numa empresa, você consegue um bom salário? Considerando o resto das profissões e tudo mais. Sim, consigo sim. Tá? Hoje eu estou numa bolha, na bolha das startups, né? Então a gente acaba tendo... Depende da startup que você entra, pode ser que seja o comecinho dela, então o salário ele fica um pouco abaixo das empresas tradicionais, ou se já for uma startup que conseguiu os seus aportes, está com investidor no pé, está com bastante dinheiro no caixa, você tem um salário um pouco acima da média, né? Mas em comparação se a gente for procurar os estudos, né, de salário médio no Brasil, sim, é um salário interessante. A gente está acima das demais profissões. Muito bom. Querem perguntar alguma coisa? Letícia? Uhum. Rafa, vai. Pode falar, se ela quiser alguma coisa. Pode falar, Rafa. Tá. Quando você fala em estudo de hardware, vocês aprendem a como fazer o hardware ou vocês só entendem como ele funciona? As duas coisas, tá? Você vai ter arquitetura de computadores, você vai entender como funciona a memória RAM, o que é a memória principal, a memória secundária, você vai entender como funciona o processador, o que é o clock do processador, por que os barramentos dele são importantes, né? A gente começa a entender por que quando a gente vai baixar um jogo, existe a versão 32 e 64 bits. Isso é por conta do seu processador, né? Você vai entender por que o barramento da sua placa-mãe ele tem que ser um pouquinho mais grosso, porque ali você vai passar mais bits e bytes para poder ter mais velocidade. Então você vai tendo todo esse conhecimento, onde talvez você aplique, talvez não. Já tive colegas que escovavam bits, é a maneira que a gente fala, porque esse cara, ele corrigia problemas de comunicação entre, por exemplo, o cartão do bilhete único, não sei se tem aí, né, o cartão validador de passagem de ônibus, isso, com o validador em si. Então tinha hora que você tinha R$10 aqui, você batia lá, não contava os R$10, porque tinha um bit que estava batendo errado. Então o cara tinha que escovar, procurar onde que estava esse problema de hardware para poder fazer funcionar. Então você chega nesse nível, tá? Você consegue entender isso, você programa em assembly, que é
a linguagem de programação mais baixo nível que existe, né? E que existe não, tem mais, né? Mas é a de fácil acesso que a gente chega. Além disso, você também sobe um pouco o nível. Quando eu falo de nível, tá? É nível de programação mesmo, tá? Você vai, por exemplo, mexer com plaquinhas Arduino, né? Você já deve ter esbarrado por elas aí na internet. Então você vai aprender a programar microcontroladores que você pode colocar na plaquinha Arduino. Meu primeiro projeto da faculdade, que foi sensacional, foi um robô autônomo de corrida. A gente tinha que fazer um robô percorrer um circuito fechado com placas de acrílico, só dando energia para ele. Então, o que a gente fez? Colocamos um sensor na frente, um sensor na lateral, e ele funcionava com verdadeiro e falso. Como a gente sabia que o circuito era controlado, as paredes eram sempre de 90 graus, reto, então o que a gente fez na programação? O sensor na frente, quando não tiver nada, ele acelera para frente. Quando tiver coisa do lado, ele continua acelerando para frente. Se esse lado esvaziar e tiver coisa na frente, vira para cá, porque a curva é para cá. Então a gente programou, né, utilizando o input e output do sensor e o motor como aceleração dentro de uma plaquinha Arduino, né? Então é isso, cara. Você estuda hardware nesses dois patamares, tanto no mais baixo nível quanto nesse mais acessível, que você vai ter noções de eletrônica, de elétrica, mecatrônica, vai ter tudo ali também. Legal. Eu pergunto isso porque eu sei que não vai dar para escapar de programação, sempre eu vou ter que ter alguma coisa de programação, mas eu não quero ficar o tempo todo programando, entendeu? Se eu partir para a área de engenharia de computação. Entendi. Tá, na faculdade você não vai programar o tempo inteiro não, tá? Eu falo bastante de programação porque também é da minha experiência, mas você não vai programar o tempo inteiro não. Fica tranquilo com isso. É importante você programar porque a lógica de programação vai te fazer entender muitas outras coisas. Eu acho que lógica de programação tinha que ser matéria do fundamental, cara. A gente teria uma outra sociedade se tivesse lógica de programação. A tabela da verdade, a gente começar a comparar as formas como se fossem binários. Mas ainda assim, se você fosse, por exemplo, mexer nesse caso que eu falei do validador eletrônico, você tem que programar ele, entendeu? Então, a programação, dependendo, existe a programação para games, programação de front-end, que é a parte bonita do site, programação de servidor, tem vários tipos de programação. Eu não gosto de front-end, para mim é um saco ter que colocar um botão coloridinho no canto aqui, cara, para mim é muito difícil. Agora, fala para mim, para a gente poder criar um sistema que suporte 500 mil pessoas online ao mesmo tempo, eu vou fazer para você, cara, a gente vai fazer isso aqui, vai ficar sensacional. Entendeu? Então, é programação dos dois jeitos. Mas eu gosto mais da programação em nível de servidor do que de front-end. Entendi. Bom, você perguntar alguma coisa? Mais alguém? Rafa? Você gosta de perguntar? Não, acho que não. Letícia tá quietinha? Aqui eu ia te perguntar. Poxa, esqueci. Estava na ponta da língua. Outra coisa. No que eu posso trabalhar se eu não quiser ficar tanto nessa parte de programação? Tá. Você pode trabalhar com infraestrutura, que está muito em alta hoje, né? A AWS, você já ouviu falar? Não. Não. É a Amazon, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Está ali competindo com o Google, com a Amazon, perdão, com o Facebook. Uma pena que não teve o evento deles esse ano, tá? Inclusive, se vocês quiserem me adicionar depois no LinkedIn, quando costuma ter esses eventos, eu publico lá, porque vale a pena, mesmo vocês estando em Rio Preto, vale a pena vir para cá para ver um evento desse nível, cara. Para vocês terem ideia, a Piracanjuba, a empresa de leite, ela é o maior case que teve em 2018 da AWS. É uma empresa que mais faz bom uso das boas práticas de infraestrutura na nuvem, né, no cloud computing. Então, por exemplo, DevOps, essa área de infraestrutura está muito em alta, você consegue atuar nisso. Você consegue atuar na parte de gestão, e aí a gente fala de coordenação de sistemas, coordenação de suporte técnico, coordenação de desenvolvimento de sistemas também, por mais que não seja uma praia que você goste tanto. Redes, igual eu comentei agora. Banco de dados, também tem programação em banco de dados, mas os DBAs ainda estão aí a todo vapor. Por mais que digam que vai ser uma profissão que vai morrer, ainda vai demorar muito para isso, porque a gente tem muito chão para percorrer, para atuar com isso. A parte de dados, principalmente, também, eu deixo aí os dois asteriscos em cima, infraestrutura e dados, tá? Você pode atuar como cientista de dados. Então,
cara, campo não falta. Qualquer campo de tecnologia você vai conseguir atuar. Você consegue atuar até na agroindústria, mexendo com trator aí que vai varrer o seu campo por GPS, entendeu? Então você consegue atuar em qualquer área, cara. Legal. Eu quero perguntar para você, Lucas, se você acredita que vai aumentar a demanda por profissionais da sua área, vai ser necessário? Você acha que todo comércio, todo mercado vai ter que ter uma área digital, vai ter que ter um sistema, um aplicativo? Ou você acha que vai ficar complicado? Sim. A gente já está no... O boom eu via muito na época que eu estava na faculdade, né? A gente estava numa rampa inclinada para cima. Todo mundo falava que os engenheiros é o que está na moda, o que estão precisando e tal. A gente continua precisando, né? Perdeu-se um pouco desse... Saiu do hype, vamos dizer assim. Mas ainda assim, todo mundo tem que investir em tecnologia. A empresa que não investir em tecnologia vai ficar para trás, né? Então, por exemplo, a C&A, a loja de departamentos. Para vocês terem ideia, toda a parte os caixas dela, né, a parte de telecom, toda a comunicação, é tudo wireless, é tudo sem fio. Por quê? A C&A quer ter a possibilidade de poder mudar todo o formato da loja dela, tirar o setor feminino de um lado, passar para o outro, o masculino para cá, o sapato para cá, para que tenha mais conforto para o cara poder comprar, gastar dinheiro com aquela loja, e TI não pode ser um problema. Então eles gastam um dinheiro com isso, eles investem em ter uma equipe de TI gigantesca para ter, por exemplo, essa infraestrutura sem fio. Entendeu? Então, uma empresa... possibilidade de mudar totalmente o layout da loja, passar o caixa para frente, para trás, sem estar de fio. Eu acho que a Decathlon é assim também. A Decathlon, então, eu acho que olha só. Eles sempre mudam, tipo, o caixa tá para cá, eles sempre invertem alguma coisa, acho que eles estão procurando realmente a melhor localização aí mesmo. Então, e a empresa que ela não investe em tecnologia, ela vai ter que investir no momento que ela fizer essa mudança, ela vai ter que destruir tudo que ela construiu ali, arrancar os cabos, tudo, trocar a máquina para poder colocar no outro lugar. E diferente da empresa que se prepara com isso, que tem uma equipe bem construída, que tem as pessoas ali certas para isso, ele já constrói já pensando nisso. Então, você tem que ter uma equipe bem construída lá. Você vai ter que ter um engenheiro de computação, vai ter que ter um especialista de internet, vai ter que ter tudo lá, entendeu? Então, sim, todas as áreas vão investir em tecnologia e estão investindo em tecnologia. Demais. Mais alguma pergunta, gente, para a gente finalizar? Eu acho que não. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tá. Eu queria perguntar de segurança da informação também, que eu gosto bastante. Você acha que um engenheiro de computação conseguiria atuar nessa área? Com certeza, cara. Foi falha minha não ter falado isso aí também. Tá? Com certeza. Tem um youtuber muito interessante que vale a pena seguir. Gabriel Pato? Ele mesmo. Ele tentou forjar a votação do Big Brother Brasil, não foi? Foi, acho que foi. Teve um episódio muito bom, deve ser cara. antigo. Não, foi desse ano, cara. Foi desse ano. Foi? Eu lembro que eu vi que ele foi investigando ao máximo lá. Cara, é sensacional essa área, é sensacional. Segurança de informação também vem com tudo, tá? Essas fintechs aí, Nubank, C6 Bank, Itaú, cara, todo mundo tem que ter também segurança. Não adianta você ter uma estrutura muito bonita, muito rápida, sendo que você não tem segurança, você não vai conseguir contratar ninguém, não vai conseguir vender para ninguém. Então, sim, segurança de informação também está muito forte e anda ali juntinho com infraestrutura. Legal. É isso. Que ótimo. Obrigada, Lucas, por falar com a gente. Foi muito bom, muito produtivo. A gente vai trocar uma ideia com você sobre o nosso sistema. Eu estava pensando nisso agora. Eu vou te chamar no WhatsApp daqui a pouco para falar algumas coisas. O aplicativo tá ruim, viu? A gente mexe, o desenvolvedor só piora a situação, hein? Com certeza. Vamos conversar, gente. É sempre bom trocar figurinha aí. Reforçando o que vocês falam para os seus alunos, o relacionamento, a rede de contatos é a parte mais importante disso tudo, né? Uhum. A gente vê da mesma forma que a gente vê gente boa por aí, a gente vê muita gente ruim em lugar que não deveria estar porque conhece quem a pessoa certa. É verdade, é isso mesmo. É verdade. Obrigada, então, legal. Lucas, pelo bate-papo. Foi muito legal. A gente pode fazer um print para postar depois? Claro, com certeza. Você tem Instagram também para a gente te marcar lá? Tenho. Todos são bulhões, Lucas. Eu não vou conseguir digitar agora. Eu te chamo no WhatsApp. Então, vai lá, gente. 1, 2 e... Valeu, Lucas. Obrigadão, viu? Tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Lucas. Tchau, gente. Boa sorte aí. Lucas, um abração, cara. Obrigado. Valeu. Tchau. Até mais.